Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Inova HC Podcast, o seu podcast de inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Evandro Silva, analista de inovação no Inova HC, e hoje eu tenho dois convidados de peso para falar sobre uma temática que é a longevidade, ou como eles mesmos podem dizer, o envelhecimento ativo. Muito obrigado por terem aceitado o convite em participarem do episódio. Hoje eu tenho como convidado Sérgio Duque Estrada e Egídio Dorea. Muito obrigado, Evandro. É um prazer estar aqui participando desse podcast do Inova HC e falar particularmente de um assunto que nos interessa muito e interessa a toda a sociedade, que é a questão do envelhecimento saudável e das oportunidades que esse envelhecimento saudável traz para todos, tanto individualmente como do ponto de vista social. Eu também agradeço. Acho que sempre é importante nós estarmos falando sobre as questões do envelhecimento e da longevidade, uma vez que nós estamos num país que envelhece muito rapidamente, e isso não é um fator muito percebido pela sociedade como um todo, né? O Brasil ainda se acha eternamente jovem, como diz o hino nacional, em berço esplêndido, e isso já mudou e está mudando, e nós temos que abrir os olhos para isso. Bom, e pela pesquisa que eu fiz, eu descobri que nos dias de hoje, mais de 15% da população brasileira tem mais de 60 anos e tem necessidades específicas, tem desafios específicos. E como que a iniciativa de vocês, os serviços que a Ativem dispõe, tenta de alguma forma resolver esses desafios e conseguir atender a essas necessidades dessa população? Bom, a nossa missão inicial, e isso vai obviamente mudando ao longo do tempo, né? Mas a nossa missão principal, ela sempre teve a ver com conscientizar as organizações, as empresas públicas, privadas, as não governamentais, sobre essa questão que eu acabei de falar com você, que é o envelhecimento populacional, a velocidade desse envelhecimento populacional e as necessidades que esses processos de envelhecimento e de longevidade, conjugados, o que eles trazem para a sociedade como um todo. Então, a nossa proposta, ela é, antes de mais nada, fazer com que as organizações em geral entendam esse processo e transformem esse processo, que muitas vezes é olhado de uma maneira negativa, em algo positivo, porque do ponto de vista econômico-financeiro é um grande mercado, né? A economia prateada é talvez um dos mercados mais promissores, se não for o mais promissor hoje em dia, não só no Brasil, mas também em vários países do mundo, certamente na Europa, certamente no Japão, certamente nos Estados Unidos. Então isso é um ponto. E o outro é uma questão de inclusão, porque se você tem uma sociedade que está envelhecendo, e envelhecendo de uma maneira totalmente do que acontecia há 30, 40 anos atrás, né? Então as necessidades, o propósito tornam-se completamente diferentes. E com isso você pode incluir essas pessoas no trabalho, né? Na produção, e esse é um problema talvez muito sério que nós procuramos endereçar. E isso nós também trazemos a inovação, porque a inovação, principalmente no nosso caso, inovação digital, ela traz consigo a questão da escala, a escalabilidade, né? Que em economia é o que permite o quê? Você atingir uma grande massa com um custo menor. Veja, por exemplo, o telefone celular, que quando surgiu, né, você até pagava para falar no telefone. Você recebia uma ligação, você pagava. Ele só falava, não havia informação. Hoje em dia, né, o celular é uma biblioteca ambulante que você carrega com você. Fala com você, e agora com a inteligência artificial, o que não virá por aí. E isso é um custo acessível, por conta da escala, a todas as classes sociais. Então é isso que nós também entendemos. A inovação digital traz para o mundo 60+, uma possibilidade de inclusão muito grande social, uma vez que as velhices, não só, enfim, aqui no Brasil, mas acredito que em várias regiões do mundo, as velhices são muito desiguais, né? Então, consequentemente, uma ferramenta ou ferramentas que possam criar denominadores comuns, elas trazem um bem-estar geral para a sociedade. Muito legal. E pensando nessas necessidades específicas e como você mesmo falou, né?
como a Ativen ela busca desenvolver essas soluções pensando num olhar muito inovador, de fato conseguir implementar essas soluções, mas de uma forma que não pense nas soluções de uma forma tão tradicional, mas de uma forma mais disruptiva, digamos assim. Como que vocês conseguem apoiar essas startups, essas empresas, a de fato conseguirem incorporar essas soluções com esse olhar inovador, com esse olhar que de fato vai pensar, né, nas tecnologias que a gente tem hoje e nessa necessidade de dar esse letramento digital para essa população, né, que tem mais de 60 anos e que tem necessidades específicas e que, ao mesmo tempo, também tem um anseio de ser incluída nesses processos e conseguir utilizar esses dispositivos e essas soluções que existem hoje, né? Primeiramente, uma questão importante é tornar evidente quais são essas necessidades e esses desejos. Então, essas necessidades e desejos foram mapeadas por organizações diferentes, inclusive por nós, e habitualmente elas estão concentradas em algumas áreas que nós chamamos de grandes desafios do envelhecimento, como a questão de saúde física, saúde mental, cognição, mobilidade e transporte, lazer, cuidados, gerenciamento dos cuidados, finitude, paliação. E são esses os grandes desafios. E são desafios conjuntos das demais pesquisas que as demais pesquisas mostraram. Então, levar a conscientização desses desafios para a população geral, inclusive para os empreendedores, as pessoas que necessitam empreender, e para o público geral, já é uma grande iniciativa por parte da Ativen e de outras empresas também. Então, tornar nítida e conhecida essas necessidades. E depois mostrar para esses empreendedores, como o Sérgio bem falou, que essa população é uma população completamente heterogênea. Então, um dos grandes estigmas associados ao envelhecimento é como você homogeneiza essa população. Então, você acredita que uma pessoa de 80 anos ela é igual a todas as outras pessoas de 80 anos. E essas pessoas são completamente diferentes umas das outras porque elas tiveram histórias de vida diferentes. Elas têm necessidades diferentes, elas têm desejos diferentes. E isso precisa ser tornado fato. É preciso empoderar essas pessoas. Então é preciso levar esse conhecimento a esses empreendedores, levar o conhecimento a esse mercado, tornar nítidas essas necessidades e oportunidades e tornar nítidas também essas diferenças que existem entre todos nós, mas sobretudo numa pessoa que já viveu tantos anos. E aí entra um aspecto muito importante e que norteia toda essa questão da homogeneização, que é o preconceito, o idadismo, né? Que são as imagens habitualmente estereotipadas de uma forma negativa que as pessoas, a sociedade, as comunidades têm em relação ao envelhecimento. E isso faz com que crie-se sentimentos, comportamentos que são discriminatórios em relação à sua população. E isso inibe muito qualquer tipo de oportunidade e qualquer tipo de iniciativa que você tem em relação a essa população. Porque você vai criar uma empresa, você vai criar um produto baseado em estereótipos que não são reais e, consequentemente, você vai oferecer um produto que não está contemplando as verdadeiras necessidades que aquela pessoa tem, os verdadeiros desejos que aquela pessoa tem. E outro fator que o Sérgio falou que é muito importante é a questão da inclusão digital. Nós vivemos num país desigual. Nós vivemos num país em que 20% da nossa população é analfabeta funcional, que saiu de uma universidade. E esse gap ele se transforma ainda mais, se torna mais evidente quando você pega uma população envelhecida em que carrega consigo mesmo o estereótipo de que ela não consegue aprender novas formas de tecnologia e o que o outro a vê também como incapaz de aprender novas formas de tecnologia. E nós vimos durante a pandemia o quão importante é você estar incluído digitalmente. Se você não está incluído digitalmente, você está excluso da sociedade como um todo. E isso acaba fazendo que você se sinta mais isolado socialmente, mais solitário, e hoje solidão é um dos grandes problemas de saúde pública mundial. Tanto que os Estados Unidos esse ano determinou que a prioridade máxima do ponto de vista de saúde pública seria a conscientização e o combate à solidão. Eu gostaria de complementar, até você falou um ponto que eu acho importante e que eu acho que merece ser mencionado quando você fala que as velhices elas são todas diferentes, né? Sim, isso é como, por exemplo, vou fazer uma analogia que eu acho que fica fácil de entender. Nós falamos assim, crianças. Mas crianças o quê? Que idade? De 3, de 5, de 7, de 2, de 9? É tudo criança. No entanto, elas têm percepções, desejos sobre o mundo, sobre as coisas, completamente diferentes.
né? É a mesma coisa também com, digamos, as populações 60 mais. Né? Você tem os 60 mais, você tem os 70, o 80, o 90, agora tem o 100, que eu acho que é uma das faixas que mais cresce, né? a dos centenários. E aí, como é que você faz isso? Né? Então, quer dizer, por isso eu quero dizer, como é que você atende, de alguma maneira, aquela necessidade, levando em consideração essas nuances, que é isso que torna talvez um negócio mais bem sucedido do que outros. Né? Em economia e marketing, o grande lance é você conseguir uma vantagem competitiva, né? E uma vantagem competitiva perene, ou seja, é aquela vantagem que você tem, que o seu consumidor percebe e que ela consegue ser mantida durante muito tempo, ou seja, ela não é rapidamente replicável, porque senão ela deixa de ser competitiva e perene. Né? Então, esse é que é o grande lance. Então, o que nós procuramos levar para os founders, né, é essa noção. Não somos nós que vamos levar as invenções, mas nós questionamos muito esses founders sobre, vocês estão atendendo? Nós procuramos apresentá-los para grupos 60 a mais, diferentes, heterogêneos, ou seja, 60, 70, 80, 90, né, para que eles possam conversar com essas pessoas e encorajamos uma troca, né? Para que haja, de fato, uma troca. Não é só ouvindo passivamente, não, haja uma troca, né? Haja um ganho bilateral. E isso é muito importante na construção de um produto e de um serviço. E o mesmo nós fazemos também em determinadas empresas. Nós fizemos aqui no Inova HC, no ano passado, nós criamos um ideaton. Em vez de fazer um hackathon, que é uma coisa muito longa e muito cansativa para grupos 60 a mais, 70, 80, nós fizemos o ideaton viagem. Porque durante a pandemia nós fizemos uma pesquisa que mostrou que o segundo maior desejo da população 60 a mais era viajar. Imagina todo mundo enjaulado em casa durante aquele tempo todo, né? Pela madrugada. Então, o pessoal estava a fim de sair o mundo. Né? E foi incrível, porque o pessoal chegou aqui às 8 horas da manhã, ficaram o dia inteiro até às 7 da noite e queriam mais. E foi todo um trabalho feito com técnicos em Design Thinking para descobrir o que seriam esses destinos, quais seriam essas viagens, quais seriam as experiências que esse público estava desejoso de ter. Né? E aí nós tivemos então o quê? Uma empresa do setor também que estava curiosíssima para entender o que seria. Então é isso, a empresa também tem que entender o que é que esse público deseja. E as empresas elas estão viciadas naquilo que é mais confortável. E assim é com todos nós. Quanto mais quentinho, mais gostoso, mais a gente tem medo de sair do lugar. Né? E esse ideaton tornou nítido algo que nós comentamos já, que hoje em dia a gente não categoriza o indivíduo mais por fases da sua vida, e sim por estágios da sua vida. Porque em uma mesma fase você pode estar com diferentes estágios. Então você pode ter entre 60 e 70 anos, uns estão querendo se aposentar e curtir sua aposentadoria e viajar, outros estão querendo empreender, outros estão querendo permanecer na forma formal de trabalho, outros estão cuidando, outros estão sendo cuidados. Então, isso mostra a heterogeneidade dessa população. E no Ideaton, o nosso grande lema foi como transformar minha viagem numa viagem inesquecível. E várias ideias foram levantadas durante esse Ideaton, desde a questão de acolhimento, até a forma e a linguagem como essa viagem era apresentada para um público 60 a mais, 70 a mais, as reais necessidades in loco no local, hotéis, programas e até o retorno e a coleta dessas informações para o retorno e como elas poderiam melhorar essa experiência para esse público. Então, do ponto de vista relacional, né? Entre as pessoas antes de viajar e depois de viajar. Tipos de pacotes, assim, para mostrar que a pessoa 60 a mais não quer ir somente para uma estação de águas quentes. Ela pode até querer ir para uma estação de águas quentes, mas ela quer ir para um torneio de tênis. E essa iniciativa do Ideaton, ela me fez pensar o quanto as soluções elas não são óbvias. Porque quando você faz um processo de
fazer um mapa de empatia e realmente se colocar no lugar desse usuário, dessas pessoas que têm necessidades específicas, você cria soluções que elas não são óbvias e que elas não foram pensadas anteriormente. E mostra também a necessidade da gente conseguir fazer esse processo, né, de jornada de usuário, de entender esses problemas, a dor, né, dessas pessoas, pensando que vai ter um perfil que vai ser um perfil que vão ter características comuns, mas eles também vão ter perfis distintos, né? Vão ter pessoas que vão ter aquele perfil geral, mas vão ter aquelas pessoas que vão ter as necessidades específicas. Isso, por isso que a gente fala que no Senior Tech a participação ativa da pessoa 60+, é fundamental. Não só no momento final de avaliação do seu produto, mas durante todo o processo de construção na desse produto. cadeia de construção. Dizendo que Senior Tech, né, para ficar claro, é o nome que nós entendemos ser o mais adequado para descrever uma startup voltada para o segmento sênior. Assim como você tem fintech para finanças, agrotech para o agro, né, legal tech para a parte legal. Então, nós achamos que era uma forma de você... Se bem que, cada vez mais eu acredito que não é ter tanta separação, né? Se você tem um aplicativo para serviço, um aplicativo para compra, um aplicativo para fisioterapia, né? Ele não necessariamente precisa ser somente para o segmento 60+. Mas ele pode, cada vez mais, os founders incluírem, né, esse público. Então, eu acho que um dos trabalhos que nós temos, eu acho que é uma das iniciativas aqui que com o Inova HC eu acho bem interessante, é justamente juntar vários segmentos e chamar a atenção para que exista um segmento Senior Tech dentro de qualquer startup. Né? Se você pensa, sei lá, uma coisa bastante comezinha, finanças, né? A maior taxa de poupança que você tem no país é do pessoal mais velho. Então, qualquer fintech deveria também estar olhando. No entanto, a galera mais jovem, claro, por uma questão até de comodidade, de facilidade psicológica, a pessoa está olhando para si. Né? Eu me reconheço como o que é semelhante a Você não conhece o outro. Né? O outro é um estranho. Então, você atingir aquele estranho demanda muito mais do que você atingir algo que é muito mais difícil. Então, uma das coisas que nós temos tentado fazer com empresas, com founders, empresas de qualquer tamanho, né? Seja uma multinacional ou seja uma empresa que mal começou, é justamente tentar levar esse tipo de conhecimento e trazendo à tona com evidências concretas, né, provas mesmo, essa realidade que se traduz no final do dia, ou no final de um período, enfim, de trabalho, em um retorno. Né? Até porque talvez pela a minha formação assim, econômica, eu acredito piamente que qualquer coisa só tem futuro se ela tiver autossustentabilidade. Né? É preciso que uma iniciativa tenha autossustentabilidade, que ela preveja no seu plano de negócios, né? Clareza no que é a sua matriz receita, ou seja, quanto é que ela vai cobrar ao longo do tempo, que novos produtos podem surgir, né? E não só se preocupar com a matriz custo e despesa. Quem vai pagar por aquilo? Se a inovação quer crescer, ela precisa faturar pelo menos para se manter. E uma coisa importante também que nesses encontros, além dessa questão da importância da diversidade geracional e de iniciativas que contemplem todas as idades e que incluam os 60+, os 50+, é mostrar também que quando se fala numa Senior Tech, habitualmente a pessoa foca mais numa questão de cuidado e saúde. Você pensa na velhice, você pensa na necessidade daquela pessoa ser cuidada, você pensa naquele indivíduo que é demenciado, então foca muito na questão da saúde cognitiva, e você deixa de contemplar as grandes oportunidades que existem também, os grandes desejos e necessidades dessa população. Né? Desejo de lazer, desejo de socialização, desejo de aprender continuamente, desejo de estar bem financeiramente, para poder, inclusive, nutrir esse período de uma forma mais adequada, porque você vai ver, aumentou sua expectativa de vida de 20 a 30 anos. Então, você deixa de contemplar outras oportunidades.
E quando você pensa que esse mercado da longevidade mobiliza atualmente cerca de 7,8 trilhões de dólares e que em 2030 isso aumentará provavelmente para 22 trilhões de dólares, será a segunda grande economia do mundo, um PIB similar ao da China, né? E que somente hoje as startups nos Estados Unidos mobilizam cerca de 2,8 trilhões de dólares. Você fica pensando assim, quanto eu estou perdendo de oportunidade, né? Mas não somente você, mas quanto dessas pessoas estão deixando de ter oportunidade de envelhecerem de uma forma mais ativa, participativa e saudável, porque não estão sendo contempladas, não estão sendo ouvidas. Aquele dado que eu acho muito interessante, que é da participação a idade média das startups bem-sucedidas nos Estados E assim, Unidos, né? a idade média, outro viés que nós temos, quando a gente pensa em empreender, a gente pensa em startup, nós pensamos o que é jovem, de 20 anos. A idade média dos founders de startups nos Estados Unidos está acima dos 30 anos. Aqui no Brasil está em 30 anos. E quando você pega as startups que tiveram sucesso no seu primeiro ano, quanto mais velho é o founder, maior a probabilidade de sucesso. Aí tem um mix que eu acho muito interessante, que é isso, esse mix de a destreza tecnológica, que sem dúvida alguma é um nativo digital, ou seja, qualquer um que tenha menos de 60, menos de 50, ou seja, seja de uma outra geração que não a do baby boomer, né, pode juntar com a experiência desse baby boomer. Um exemplo assim incrível é o do Airbnb, né? O Airbnb foi criado por uma galera super jovem lá no Vale do Silício. E aí um dia eles fizeram uma entrevista e queriam contratar uma pessoa do mercado de hotelaria, que conhecesse o mercado de hotelaria. E essa pessoa, que chama-se Chip Conley, o nome dele, eu o conheci quando eu passei a ser o representante do Aging 2.0 para a América Latina. Isso lá em 2017, novembro de 2017, que eu fui a São Francisco para essa cerimônia, onde havia um concurso de Senior Techs, que depois até nos inspirou a criar esse concurso aqui também, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, porque eu acho interessante. Porque é uma iniciativa que nós estamos pensando em fazer juntos com o Inova. E aí, a coisa que eu achei incrível é que esse cara, ali no palco, depois eu fui até depois conversar com ele, ele tinha 57 anos de idade. Ele então estava contando como tinha sido a entrevista dele de trabalho, né? Que ele entrou, primeiro que ele foi de blazer, não botou nem gravata para parecer assim mais jovem, né? Mais descolado, mas ele foi de blazer, né? Aí ele entrou na sala, o pessoal estava todo assim de bermuda, camiseta, né? Aquele clima, e ele ficou totalmente deslocado, ele não sabia muito bem o que dizer. Mas o que ele falou sobre a indústria hoteleira, os rapazes eram bastante inteligentes, perceberam que ele tinha ali um conhecimento e continuaram o processo de entrevistas. Aí foi que ele entendeu que não era só sobre o mercado hoteleiro que ele poderia contribuir para que aquela startup viesse a dar certo. Estamos falando no início do Airbnb, tá? Bem no início. Ele entendeu que ele poderia trazer uma noção de governança corporativa, porque ele já tinha errado, ele já tinha tido tanto sucesso, ele já tinha ido à falência, ele foi um cara que criou um conceito novo em São Francisco, né, de hotéis, onde ele comprava prédios antigos, reformava e fazia cada quarto decorado de um jeito diferente, que hoje você já tem esse conceito, mas naquela época você entrava num hotel, cada quarto era igual, porque era uma coisa mais econômica, né? Para quem estava fazendo a reforma, comprava 1 quilômetro de papel de parede e botava em todos os quartos a mesma coisa. E ele passou a fazer uma coisa totalmente diferente. Mas ele entendeu que, além disso, desse conhecimento, né, ele tinha essa possibilidade. E outra, muito importante, que é quem são as pessoas que oferecem as suas casas. Em geral, são pessoas mais velhas, que têm casas, que são proprietárias. E no mundo de hoje, a grande maioria das casas pertence a pessoas com mais de 40, 45 anos, e não a pessoas mais jovens. Então, ele teve essa sacada. Então, ele foi o grande responsável pelo lançamento, que chama-se IPO, né? Que é o lançamento de uma empresa, a abertura do capital de uma empresa em bolsa, IPO. Ele foi o grande responsável, ou um dos grandes responsáveis, pelo sucesso que a Airbnb teve e tem
E ele continua, inclusive, no conselho, já está com mais de 60 anos, e criou lá em São Francisco, próximo a São Francisco, um centro, que é um centro que visa, digamos, revitalizar as pessoas com mais de 60 anos, que vão para lá para fazer aulas e cursos e entender o que elas podem contribuir. Isso foi um empreendimento dele fantástico, porque ele pegou o conceito de aprendizado continuado ao longo da vida. Esse é um conceito para fundamental. aprender a viver uma longa vida. Então, como é que eu aprendo a viver uma longa vida? Uma vida que está se descortinando na minha frente, que nós não sabemos como nós vamos envelhecer. Esses baby boomers que começaram a envelhecer, aqui no Brasil a gente tem uma métrica que falamos que a cada 28 segundos nasce um 60 A cada a mais 28 segundos e a cada nasce. 21 segundos um 50 a Uma mais. população que só vai crescendo. Só vai crescer. É a única certeza. Nós temos duas grandes certezas: a da mudança climática e da mudança demográfica. São as duas únicas certezas que você tem no mundo. O restante tudo é incerto. E nós precisamos nos preparar também para a forma como nós envelheceremos. Então, os baby boomers, que foram uma geração completamente revolucionária em tudo, eles estão mostrando para nós uma nova forma de envelhecer. Porque deixou aquela forma de envelhecer que aos 60 você se aposentava e ficava isolado numa casa sem fazer nada. Não, hoje em dia as pessoas não estão querendo mais se aposentar, ou se querem se aposentar, estão querendo empreender, ou querendo ter formas flexíveis de trabalho, estão querendo aprender novas habilidades, novas competências. Então, é uma forma de envelhecer que nós estamos aprendendo. E o Chip Conley pegou isso e criou uma escola de aprender a viver uma longa vida. Você vai se mudando, porque Faz antigamente... parte do processo inovador também, né? A gente pensar naquele que pena, que bom e que tal, as lições aprendidas, né? Pra gente conseguir sempre pensar em como fazer melhor, né? Nós estamos tentando hoje levar para dentro das universidades esse conceito, né? Eu tive muito envolvido na parte de consultoria financeira com a compra e venda de universidades aqui no Brasil. Então, a primeira aqui em São Paulo, por exemplo, que acho que vocês todos conhecem, a Anhembi Morumbi. Eu fiz toda a reestruturação da Anhembi Morumbi, depois a venda para a Laureate, a mesma coisa com a Unicid, Unixul, né? E várias outras pelo Brasil. Então, eu sempre tive envolvido com fusões e aquisições. E aí eu conheço o que é a dinâmica econômico-financeira de uma universidade, e eu digo, meu Deus, as universidades têm que se abrir para esse tipo de ensino, né? Para esse tipo de modernização do cidadão sênior, né? Porque os cursos já estão se tornando muito mais curtos. Antigamente, os cursos eram muito mais longos quando eu comecei a estudar. Ninguém pensava num curso de duração de 2 anos. Né? Ninguém pensava nisso. Né? Os cursos foram se tornando mais curtos porque as profissões elas estão se modificando muito rapidamente. Né? Então, quando você para pensar que grande parte das universidades, as salas durante a parte da tarde, boa parte está vazia. Tem aqueles laboratórios de informática que são uma exigência do MEC, quando eles vão dar o reconhecimento de um curso. E que hoje, com o Wi-Fi, a galera mais jovem toda está no refeitório, está trabalhando sentada no chão. Esses laboratórios são uma riqueza que já estão depreciados, como as salas também. Então, leva o pessoal mais idoso para dentro de sala de aula. Não são cursos que necessitam de reconhecimento do MEC, portanto, toda a sua organização é muito mais fácil. Então, é um jogo de ganha-ganha. Ganham os mais idosos, que de repente têm essa injeção de energia, de estarem dentro de um ambiente, onde eles podem, inclusive, fazer 1000 programas com os mais jovens também. Né? Interação, troca, dinâmica. E olha só a vantagem financeira para a instituição. Quer dizer, é sobre identificar, né, as janelas de oportunidade. É o que eu estou tentando. Eu estou hoje em dia levando essa bandeira. Entendeu? E quero ver se as empresas também entram nisso. Assim como, por exemplo, você vai no INSPER, na Fundação Getúlio Vargas, você tem uma sala Banco X, né, que dá uma aula. Bom, vamos pegar uma sala com o nome de de um professor mais velho, um filósofo mais velho, que é patrocinado por uma empresa que vai fazer cursos voltados para esse público. A Europa, hoje em dia, eu não estou falando só uma questão para ser bonzinho, não, porque eu acho que tudo na vida, de alguma maneira, tem um preço.
né? Eu não estou falando só um preço financeiro, tem um preço, tem um valor. Ele pode ser um valor intrínseco ou extrínseco, né? Então, quando eu digo um valor intrínseco, eu estou falando de um valor que ele é monetariamente traduzível, né? E que todo mundo, então, em sociedade, diz que vai valer 2 patacas, uma caneta, o outro vai dizer que esse é o preço que a indústria dá, então esse é o meu preço de referência. Mas, tirando isso, né, o que nós temos é a possibilidade de ter uma sociedade mais contributiva. Se o mundo está envelhecendo, os mais velhos vão ser importantes na produção de bens e serviços. A Europa passa hoje por um processo que ela só não está demitindo mais do que deveria demitir, principalmente a Inglaterra, que está numa situação bastante complicada, macroeconomicamente falando, porque eles sabem que para treinar pessoas, se eles forem demitidos, não vai ter pessoal jovem para voltar para as fábricas, para os serviços. Então eles mantêm um nível de emprego porque a sua mão de obra já está mais velha. Na Itália, idoso era até 65 anos. Na Itália, agora, idoso é mais de 75 anos. A Itália, nesse ano passado, encolheu. Ela tem menos italianos em 2022 do que ela tinha em 2021 e terá menos novamente em 2023. Uma coisa importante é que essa questão de você recapacitar a população, ela tem que partir de um pressuposto institucional. Então, é algo de política pública. E isso está sendo adotado por alguns países, por exemplo, a China. A China, ela já está prevendo que nos próximos anos ela terá que recapacitar mais de 200 milhões de pessoas. Então, ela já está tornando obrigatório, não somente obrigado, mas incentivando que essas pessoas se recapacitem. Então, o governo está mantendo isso. A Singapura também. Singapura dá uma bolsa para as pessoas acima de 40, 50 anos, para que elas possam se recapacitar. Então, esse estímulo, ele não decorre somente de uma procura individual, de uma necessidade individual. Você recebe um suporte para que você consiga se recapacitar. Então, diversas pesquisas, sobretudo as mantidas pela McKinsey, pela AARP, que é a Associação Americana dos Aposentados, mostram que a população 50 mais, 60 mais, é uma população que está ávida de aprender coisas novas, sobretudo no terreno tecnológico, de habilidades digitais. Então, sobretudo se ela tem um incentivo da organização onde ela está presente. Porque uma das instituições mais preconceituosas em relação à idade é a instituição de trabalho, né? E uma das formas de você mostrar esse preconceito é você minar oportunidades daquela pessoa crescer dentro daquela empresa. E você falou de políticas públicas, e eu pensei como é importante que as instituições e o poder público também se responsabilize com essa questão, se responsabilize com essa pauta, e como é importante que os tomadores de decisão consigam enxergar esses problemas como problemas que precisam entrar na agenda pública. Certamente. E aí, falando sobre a iniciativa do InovaHC, que vocês estão fazendo em parceria com o InovaHC, né, do Mapa de Senior Techs, como essa iniciativa ela objetifica de alguma forma contemplar essas necessidades, dar luz a essas necessidades e, a partir da inovação, conseguir transformar um pouco esse cenário? Fala um pouco da iniciativa. Então, a iniciativa parte do pressuposto que para você conhecer um cenário, você tem que saber o que é que está acontecendo, né? Então, eu quero investir, eu quero empreender, eu quero conhecer como a tecnologia pode melhorar a minha questão do meu envelhecimento, e sabidamente a tecnologia ela consegue melhorar a forma como você envelhece em diversos domínios, mas eu preciso ter um conhecimento do como é que está esse panorama. O que é que está acontecendo no nosso país em relação à questão da tecnologia no envelhecimento? Como é que estão essas senior techs? Como é que elas estão mudando ao longo do tempo? Então, quando nós pegamos, por exemplo, o mapa dos Estados Unidos, ele mostrou em 2022 200 senior techs. Como eu falei anteriormente, o mercado que mobiliza 2,8 trilhões de dólares por ano. No Brasil, atualmente, nós temos cerca de 90 senior techs, né? 70 a 90 senior techs. Então, e como é que onde elas estão concentradas? Então, quais são os produtos que elas estão oferecendo? Em que eu posso encaixar ou ter uma oportunidade melhor de lançar um novo produto? Onde? Onde isso não está sendo contemplado? Então, para eu ter uma noção real disso, eu preciso saber como é que está esse papel, como é que está esse panorama, como é que está esse momento atual. E como é que esse momento está mudando continuamente, porque ele muda continuamente.
né? O cenário das Seniortechs ele é altamente mutável. Você tem empresas que abrem no ano e que no outro ano fecham, tem empresas que crescem, tem empresas que se transformam em unicórnios. Então, é um cenário que você precisa entender para poder ter uma consciência real do como investir, do como melhorar, o que oferecer para essa população. Eu gostaria de complementar a fala do Egídio, e só também chamando a atenção para um ponto muito importante, antes que a gente se esqueça, que eu falei de instituições de ensino superior, que são as universidades, centros universitários, faculdades, que é, por exemplo, o papel da USP, né? Que o papel da USP é um papel fundamental e que eu considero um exemplo, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo, porque são 7.000 alunos por ano frequentando cursos absolutamente gratuitos, que proporcionam não só conhecimentos específicos, né, em determinados segmentos, mas também proporcionam algo fundamental, que é o convívio, é a troca, é a socialização. E assim, a USP 60+, como o Sérgio mesmo, obrigado Sérgio por ter lembrado, a USP 60+, é uma iniciativa que foi uma das primeiras em relação a essa questão de educação e tirar desse estado passivo a população 60+. Então, nós temos 3 grandes áreas, 3 grandes norteadores, que são a questão da abertura mais ampla possível. Então, nossos cursos são completamente abertos, independentes de formação educativa, educacional, profissional prévia. Gratuidade, então os nossos cursos são completamente gratuitos. E uma iniciativa que nós somos pioneiros aqui no Brasil, um dos primeiros no mundo, que é a questão da diversidade geracional, da intergeracionalidade. Então, nos cursos que nós oferecemos da grade curricular, o aluno 60+, ele participa da sala de aula junto com o aluno de 18, 19 e 20 anos. E diversas pesquisas feitas ao longo dessas últimas décadas, porque a USP 60+, ela existe desde 1993, mostram que os ganhos ocorrem não somente para a população 60+, mas também para aqueles indivíduos mais jovens. Essa troca de experiências diferentes. Está mais atualizado nas questões tecnológicas, o outro tem uma experiência de vida que só a vida traz. Entendeu? Então essas trocas, essas mentorias, tanto de um lado quanto de outro, são extremamente importantes para ambos. É que, primeiro, você precisa dar visibilidade, né? Você precisa ter um palco. Não adianta, né, você ficar na rua, lá com o megafone falando. Você pode conseguir ter sucesso, mas muito provavelmente vai demorar muito mais tempo. Então, quando você junta uma instituição que tem a reputação do InovaHC e nós que já estamos nisso desde 2017, focando exclusivamente em longevidade, né, juntamos a Ativem com o Aging 2.0, que é uma organização internacional que só foca em questão de inovação, né, aquela que está sediada no Vale do Silício, que está aí olhando isso, que aliás está até agora finalizando um concurso internacional de Seniortechs, está agora nesse finalzinho do mês, já saíram as finalistas, vão escolher as vencedoras agora, se não me engano, dia 27 de setembro. Então, juntam-se experiências, né? Juntam-se grupos de pessoas, inclusive intergeracionais, que é muito interessante. Eu, por exemplo, com 22, né? Estou brincando. Então... O Egídio, que é mais velho, também estou brincando. Mas, enfim, o grande lance é, primeiro, visibilidade. Estou trazendo visibilidade. Isso é marketing, de alguma maneira. Então, estou dando esse espaço. Mas, mais do que isso, estou dando um marketing muito qualificado, porque eu estou ajudando essas empresas inovadoras a terem contato com um centro de excelência, como é o caso, né, da Faculdade de Medicina do Hospital da USP. Então, isso é algo fantástico para qualquer empreendedor, né, que queira estar com esse conhecimento tão próximo de si, porque isso significa críticas, considerações que ele ou ela podem trazer para dentro do seu negócio. Isso é um ponto. O outro é também mostrar para as empresas, porque as empresas têm os seus departamentos de desenvolvimento de produtos e serviços, né? Mas cada vez mais se observa no mercado como um todo
que uma boa parte do desenvolvimento de novas ideias tem sido feito fora das empresas, em células independentes. Por quê? Porque elas são mais ágeis. Porque toda empresa, ela tem, né, às vezes ela tem um tempo, são coisas internas, o tamanho, a burocracia. Enquanto que quando você tem uma célula que é totalmente livre, e a quem é dado um desafio, então você pode fazer isso. Então essa fusão de interesses aqui, em Nova HC, Ativem e Aging, eu acho que ela propicia também um locus para que as empresas possam trazer os seus projetos e dizer o seguinte: tenho uma dúvida, eu preciso que alguém me ajude aqui a resolver a rebimboca da parafuseta. Então, vamos sentar juntos e vamos bolar como trazer uma solução para a rebimboca. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que é uma junção de agentes que se complementam nas suas buscas. E usando o processo de inovação para gerar essa colaboração necessária, né? Total. Bom, pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente tem que finalizar o nosso episódio. Chegamos ao fim. Agradeço novamente pela participação, Sérgio e Egídio. Muito obrigado. E obrigado você também, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, até o final. E eu também peço para vocês falarem, divulgarem as redes sociais de vocês, da Ativem, para que os nossos ouvintes possam segui-los também e acompanhar as novidades que vão surgindo. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Termino só com uma frase: temos que combater o idadismo, é o preconceito, seja ele de qualquer tipo, né? Racial, de sexo, de gênero. Essa é a base de tudo que de podre pode existir numa sociedade. Então, vamos combater o idadismo e vamos, então, levar os nossos projetos adiante. Reforço as palavras do Sérgio. Eu acho que todas as sociedades diversas são sociedades mais inclusivas, mais produtivas e benéficas para todos. Bom, então, como se sabe, nós tivemos a inauguração junto com o Inova HC numa live no dia 20 de setembro passado, e agora teremos também um lançamento em grande escala, público, e que vai ser na Longevidade Expo Forum, que é o maior evento de longevidade que nós temos no Brasil e provavelmente, talvez no mundo. São 3 dias que acontece no Expo Center Norte, aqui em São Paulo, nos dias 29, 30 de setembro e 1º de outubro. E o evento do lançamento do mapa, ele acontece no dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, em um dos palcos da Longevidade Expo Forum. Muito bom. Bom, pessoal, então não deixem de conferir esses eventos e compartilhem um episódio nas suas redes. E, bom, eu sou Evandro Silva e muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Tchau, tchau.